Olá, irmãos. É ótimo começar o ano, não é verdade? Eu espero que todo mundo tenha festejado bastante o Natal, o Ano Novo. Eu sei que eu fui visitar a minha família lá em Brasília com a Ana. A família da Ana é muito festeira. A gente tinha festa, churrasco pré-natal, aí tinha a véspera do Natal, tinha o almoço pós-Natal, e aí depois de tudo isso veio ainda o Réveillon. A gente realmente tem algo em nós, seres humanos, que adora festejar, não é verdade? Tem algo em nós que se alegra quando há uma festa. E festa não é necessariamente símbolo de coisas erradas. Deus adora festejar. Na verdade, o inventor da festa foi Deus. Vamos ver isso lá em Mateus 22. Vamos ler uma parábola de Jesus que fala sobre uma festa. Enquanto a gente está indo lá, vamos fazer uma oração juntos. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui esse primeiro domingo do ano de 2018. Estamos empolgados em ver, em experimentar o que o Senhor já planejou para nós fazermos. Cada coisa, Pai, que o Senhor mandou que a gente fizesse, cada oportunidade que vai surgir para nós, já estava escrita nos seus livros. De alguma forma o Senhor faz isso e ainda nos dá a liberdade de escolher. Nada disso nos exime da responsabilidade de tomarmos boas decisões durante esse ano. Nada disso tira sobre nossos ombros a responsabilidade de viver de acordo com a sua palavra. Mas ao mesmo tempo que temos a responsabilidade, sabemos que o Senhor é o autor de todas as boas obras que nós vamos fazer. E isso nos alegra, isso nos dá esperança e nos dá ânimo também, para a gente aproveitar o que o Senhor já quer fazer por nossas vidas, Pai. Oramos por esse tempo que vamos passar estudando sua palavra. Oramos que seu Espírito, como já tem trabalhado, que o Senhor continue trabalhando em nossos corações para nos ajudar a sairmos daqui decididos, animados, Deus, com uma resolução firme no coração nesse ano de te agradar. Te oramos tudo isso, gratos, em nome do seu Filho. Amém. Vamos ler lá em Mateus 22, a partir do versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: de novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois, mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Eu já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Essa parábola daqui, ela está narrando uma festa de casamento que vai acontecer. Uma festa que um rei está preparando. Às vezes a gente se impressiona com algumas festas que a gente lê a respeito na revista Caras, não? A festa das celebridades, as festas que custam centenas de milhares de reais. Mas sabe, uma festa de casamento naquela época, a época da qual a gente está lendo aqui, ela durava até 2 semanas. Era uma festa onde as pessoas iam e dormiam e ficavam, e tinha festa no dia seguinte. Era uma festa de arromba que estava acontecendo lá. Eu fico imaginando, o Marcelo teria ido à falência se tivesse que fazer uma festa dessa para a Priscila. Pessoas haviam sido convidadas para essa festa.
segundo o costume oriental. E inicialmente elas haviam aceito o convite. Só que o convite vinha muito tempo antes da festa acontecer. E quando a festa finalmente estava preparada, então os mensageiros saíam de novo anunciando: a festa vai acontecer agora, é hora de vir. E é isso que a parábola narra. Os mensageiros saindo para convidar as pessoas, falando: a festa vai acontecer. A festa estava finalmente pronta para ter início. E os servos do rei saem para avisar, para alertar os primeiros convidados de que a festa ia começar. Mas os convidados iniciais, eles não dão bola para a mensagem dos servos. Eles ignoram o convite. E uns começam a dar desculpa, dizendo que não podem, e outros até usam de violência contra os mensageiros. Na cabeça de uma parte deles, eles tinham coisa melhor para fazer do que ir para a festa. Na cabeça da parte de outros convidados, não só eles não iriam, mas eles ainda tratariam os mensageiros do rei com violência. No versículo 7, a Bíblia fala que o próprio rei iria até a cidade deles e a destruiria. Mas a festa, que é o ponto principal da parábola, a festa precisa continuar. A festa vai acontecer. Não importa quem de nós vamos aceitar o convite, a festa vai acontecer. E por isso, o rei, com seu desejo de que haja pessoas gozando da sua alegria nessa festa, ele fala para os mensageiros: vão e convidem outras pessoas. Saiam para as ruas e convidem pessoas, mesmo que sejam pessoas sem significância social, mesmo pessoas independentes da sua conduta moral. Aqui fala: convidem tanto os maus quanto os bons, convidem pessoas até que a festa fique cheia. É incrível pensar na determinação desse rei para que a festa aconteça, em oferecer um banquete para as pessoas. É incrível pensar em como o rei queria dar motivo de gozo para as pessoas que aceitassem o convite. E aqui já na festa, a gente nota que um dos convidados, ele não estava vestido adequadamente para a festa. E ele acaba sendo expulso dela. Então essa é a parábola, certo? O que tudo isso significa para nós? Qual é a relevância que isso tem para homens e mulheres como eu e você no século 21, aqui em São Paulo? Bem, essa parábola, ela relata como um primeiro grupo de convidados não viveu de acordo com as expectativas que Deus tinha para a sua vida. E como esse primeiro grupo, que tinha sido convidado, ele foi substituído por um outro grupo de pessoas que estaria disposto a aceitar o convite de Deus de participar dessa festa. O rei, como em muitas parábolas de Jesus, simboliza Deus, significa Deus. O casamento aqui é a celebração entre Deus e o seu povo, que agora, nos nossos tempos, depois da morte de Jesus, seria a igreja. A festa é a celebração desse casamento, é a celebração dessa união espiritual, é o banquete que todos nós que seguimos a Jesus vamos experimentar se nós perseverarmos até o fim. Em outras palavras, essa festa de casamento, ela simboliza todo o nosso relacionamento com Deus, o ápice do que significa seguir a Ele, o momento onde nós vamos descansar das nossas dores e a gente vai gozar junto com Deus de todas as alegrias que Ele preparou para cada um de nós. Os primeiros convidados são os israelitas, são o povo que Deus havia preparado desde que Ele formou uma nação para servi-lo e que em sua maioria rejeitaram o convite. Os segundos convidados, aqueles sem significância social, sem relevância econômica, somos eu e você. Somos nós que aceitamos o convite, que estávamos lá sem causar nenhuma diferença no mundo. Pouquíssimos de nós até tinham um pouquinho de dinheiro, até tinham uma família com um pouco de nome, mas a gente não fazia nenhuma diferença nesse mundo. A gente era um zero à esquerda e Deus chamou a nós para que nós viéssemos participar do seu reino, para que nós fizéssemos uma diferença dentro do seu reino. Os servos do rei são os cristãos, somos nós, a quem é dada a missão de levar o convite para os outros que ainda não participam da festa, de chamar os convidados para a festa.
Sabe, no momento de serem chamados, os judeus rejeitaram o convite para se unir a Deus por meio de Jesus Cristo. E eles violentaram não só o próprio Cristo, mas também os cristãos. Eles usaram de violências, eles arrastaram, eles prenderam, eles perseguiram os mensageiros que foram levar o convite da festa para eles. A recusa dos judeus em aceitar a mensagem de Cristo foi tão grande que, de fato, a própria cidade deles, como a parábola narra, seria destruída pelos romanos no ano de 70 depois de Cristo. Exatamente como a parábola narra. A gente precisa entender que no pensamento judaico-cristão, Deus é o responsável por tudo que acontece no mundo. Eu sei que a gente só gosta de atribuir as coisas boas para Deus, né? Quando alguma coisa boa acontece, foi Deus que fez. Quando alguma coisa má acontece, aí foi Satanás que fez, ou foi o outro que fez. Mas, biblicamente falando, Deus faz com que tudo aconteça, as coisas boas e as coisas más. E Deus permite que tudo aconteça. Então, quando a Bíblia fala aqui nessa parábola que Deus foi até a cidade e os destruiu, a gente não sabe se Deus quis destruir, se Deus permitiu que a cidade fosse destruída, mas o fato é que foi debaixo da soberania de Deus que a cidade de Jerusalém foi destruída. E que a religião judaica deixaria de existir como a gente havia conhecido ela até então. No entanto, mesmo com a destruição, a festa precisaria continuar. A festa continuaria. E Deus, Ele fala, bem, eu tentei primeiro com o meu povo e eu vou continuar tentando com eles, mas é hora de abrir o leque, de estender o convite a todas as almas desse mundo, e ir a todas as pessoas, a todos os cantos, a qualquer buraco onde haja pessoas, e chamar as pessoas, e tentar convencê-las, quase ao ponto de arrastá-las, venha, isso é bom demais. Você não pode deixar de experimentar o banquete que eu preparei para cada pessoa debaixo do sol. Sabe, o que se enfatiza aqui é que embora essas pessoas, embora eu e você, não tivéssemos vantagens naturais para oferecer para Deus, as pessoas que aceitam o convite de Deus, pelo menos têm a disposição de aceitar e de ir à festa. E é isso que Deus procura, em última instância. O que Deus quer de mim e de você é nosso coração. O que Deus quer de mim e de você é que a gente tenha a disposição de ir até Ele e de entregar tudo o que temos nas suas mãos e de ser usado por eles e de permitir ser moldado por Ele, para que Ele faça conosco aquilo que Ele já havia planejado fazer conosco desde o início. Por fim, aqui um homem é expulso da festa por não estar vestido adequadamente. O que isso significa nos dias de hoje? Bem, o questionamento que vem na cabeça, o que causa um pouco de dúvida é como que uma pessoa que estava na rua, que morava na rua, poderia vir para uma festa de casamento e estar vestida. Será que Deus não foi injusto aqui a pedir uma roupa correta daquele cidadão? A gente já ouviu aula, eu certamente já ouvi aula, onde a gente ouviu várias explicações para isso. Uma das aulas falava que o rei era responsável naquela época para dar roupas para as pessoas, então ninguém tinha desculpa por não usar a roupa correta. Isso é uma teologia de Agostinho maravilhosa, mas não se tem nenhuma evidência de que na época antiga de Jesus, os reis davam roupas para as pessoas, para elas vestirem. Na verdade, o que se sabe sobre as festas de casamento é o seguinte: ninguém se vestia de forma extremamente luxuosa, como nós costumamos ir às festas de casamento hoje. O que se esperava quando você ia a uma festa de casamento é que você vestisse uma roupa limpa e branca. Algo a que qualquer cidadão teria acesso. A falha desse homem não foi não ter dinheiro ou não ter as posses de se vestir de maneira maravilhosa. A falha desse homem foi, mesmo sabendo que se esperava que ele fosse e se vestisse adequadamente, mesmo vendo as outras pessoas se vestindo dessa forma, mesmo estando num lugar onde ele destoava de todos os outros, ele continuou andando do jeito que ele achava que ele deveria continuar. Ele não fez algo a respeito. Isso daqui, o que é que significa para nós hoje? Esse homem, ele presumiu que, apesar dele ter sido convidado, nada se esperava dele. Isso não é verdade na Bíblia. Sabe, o convite, apesar de ser de graça, exige algo de todos nós.
Exige algo, exige preparo de todos nós. O fato de a salvação ser de graça não quer dizer que a gente pode viver de qualquer jeito. O fato de que Deus dá para nós algo que jamais conseguiríamos comprar com nossos próprios esforços, não quer dizer que não há nada que nós devemos dar a Deus em troca. O que a gente dá a Deus em troca, não me entenda mal, jamais vai comprar nossa salvação. Você pode dar tudo o que você tem para Deus em troca, e isso não compraria a sua salvação. Mas não é correto afirmar que Deus não espera algo de nós, que Deus não espera mudanças, que Deus não espera frutos de arrependimento. Isso é algo que Deus exige de nós, por amor a nós. Isso é algo que nós precisamos esperar um do outro, por amor também um ao outro. Arrependimento, fruto de mudança. E o mais incrível em tudo isso é que, embora Deus espere essas coisas de nós, Ele nos ajuda. Ele nos dá o Espírito Santo que vive dentro de nós. Ele nos dá a palavra, que nos dá a direção sobre o que nós precisamos fazer com nossas vidas. Ele nos dá amigos espirituais, que nos chamam a atenção, que nos encorajam, que dão a mão para nós, para andar conosco. Deus nos dá tudo de que a gente precisa, para que a gente dê os frutos espirituais. Se a gente não está dando frutos espirituais, é porque tem algo errado na disposição do nosso coração. E isso a gente precisa fazer algo a respeito. E a gente pode ficar aqui focado nessa parábola, na recusa dos convidados, a gente pode ficar focado na violência que aconteceu na cidade dos judeus, a gente pode ficar focado no homem que vestiu trajes inadequados nessa festa de casamento, a gente pode focar em tudo isso e perder o ponto principal da parábola, que haverá uma festa de casamento preparada por Deus, e que essa festa vai estar cheia. Sabe, nós somos os encarregados de ir convidar pessoas para essa festa, que é o que nós chamamos de evangelizar. Evangelizar é o ato, é a missão que nós cristãos recebemos de ir chamar pessoas para uma festa que está acontecendo. Mas eu me pergunto, como que a gente vai convidar as pessoas? Será que só tem uma maneira certa de fazer isso? Será que tem um jeito adequado? Sabe, o Alcides compartilhou um pensamento sobre essa parábola há uns meses, que era o seguinte: ele via os primeiros convidados como sendo as pessoas de honra, digamos assim, as pessoas que já fazem parte da nossa vida. Seriam nossos familiares, seriam nossos vizinhos, seriam nossos colegas de trabalho, seriam as pessoas com quem a gente já tem um convívio por força da natureza ou por força das circunstâncias. Esses seriam os primeiros convidados, as pessoas que receberiam a nossa primeiro convite para virem participar dessa festa. E não tem nada de errado nisso. Deveriam mesmo ser as pessoas que recebem a honra de receber os primeiros convites, não? Nossos familiares, quem não quer ver nossos familiares salvos? A gente convive com pessoas no trabalho, alguns aqui há anos, vizinhos. Nós temos afeição por essas pessoas, nós queremos que elas experimentem aquilo que nós temos experimentado. E elas merecem ser, sim, as pessoas de honra em nossa lista. Mas sabe do que? Deus quer dar espaço para outras pessoas. As outras pessoas seriam as pessoas que a gente não conhece. Seriam as pessoas de quem você vai comprar algo saindo daqui desse culto. Vão ser as pessoas ao lado de quem você vai sentar no ônibus. Vão ser as pessoas que amanhã você vai ter uma conversa sobre algo, sobre uma finança, sobre uma transação, sobre algo que você vai... São as pessoas que cruzam nossos caminhos e talvez a gente nunca mais vai vê-las nessa vida. São as pessoas sem significância social para nós. A gente não tem ligação emocional com elas. Muitas delas talvez a gente nem conheça ainda. Não possuem um elo, uma ligação conosco. Mas são pessoas que Deus quer alcançar. São pessoas que Deus deseja que venham à festa também. E pensando em significância, muitas dessas pessoas não vão ter significância para nós naquele momento em que a gente tiver contato para elas. Isso não quer dizer que elas não vão passar a ter significância depois. Talvez algumas delas vão se tornar seus melhores amigos. Eu fico pensando aqui na Thaís, na filha da Graça e do França, que convidou o Vitor. E o Vitor, alguns anos depois, se tornou o marido dela, alguém de grande significância.
Talvez vai ser isso que vai acontecer conosco também. Deus tem uma maneira de unir nossos corações e de costurar nossas vidas em uma linha que a gente não entende, de uma maneira que a gente não consegue ver adiante. Sabe, é hora, irmãos, de nós voltarmos a ir achar essas pessoas sem relevância. É hora, pessoas como eu e você, não me entenda mal, é hora de nós voltarmos aí para convidar e ter a visão de acharmos as pessoas que estão escondidas nas ruas, nos buracos, nos guetos, e estender o convite de uma festa que está acontecendo para essas pessoas. É hora da gente voltar, alguns de nós, a convidarmos os porteiros dos prédios, os caixas dos supermercados, pessoas que estão sentadas no ônibus ao nosso lado. É hora da gente ir convidar as enfermeiras e os médicos que nos atendem. É hora de a gente ir falar com as pessoas que estão cruzando nossos caminhos. Deus espera isso de nós. Isso não é, meu estilo de evangelismo, eu convido só as pessoas de honra na minha lista. Não, não, não. Jesus convidava as pessoas de honra na lista dele. E Jesus ia convidar as pessoas sem significância na lista dele. Não existe questão de estilo quando se trata de obedecer a um chamado. Nós precisamos imitar o exemplo de Jesus e fazer tudo o que Jesus fazia. Esse é o chamado de Deus para nós. A gente precisa voltar a chamar pessoas. E eu sei que eu não falo por todos aqui. Eu sei que alguns corajosamente têm mantido isso e têm lutado por isso. Mas vários de nós precisamos voltar a fazer isso. Voltar a chamar pessoas para virem comer nas nossas casas. Dar comida. Para comida, abre o coração até de uma porta. Na verdade, é hora da gente dar comida para os outros, da gente preparar um jantar, da gente levar bolo para os vizinhos, da gente chamar pessoas para virem conhecer nossa casa, para estudarmos a Bíblia com elas, para que o coração se abra, para que elas possam depois comer da comida espiritual que Jesus tem reservado para elas nessa festa. Eu sei que isso pode parecer bem desafiante para alguns de nós. Talvez alguns de nós já fizemos isso no passado e a gente está enferrujado. Como que eu vou voltar a fazer isso novamente? Sabe, você não precisa fazer isso sozinho. Eu tenho certeza que há no seu coração um desejo de fazer isso. E talvez você esteja, como que eu começo? E que tem outra pessoa que está perto de você, que também quer começar. E que está inseguro, que está com medo. E que está pensando, como que eu faço isso? Fala com outras pessoas, comenta isso na sua igreja em casa. Saia com seu parceiro de discipulado. Saia com irmãos na igreja em casa. Em vez de você se sentar na sua igreja em casa, naquele sofá, onde você afunda e às vezes quase dorme, na terça-feira ou no sábado à noite, que tal a gente tirar um desses encontros e sair num parque, sair na rua e bater na porta de vizinhos que a gente não conhece ainda e convidá-los para uma festa? Sabe, a gente vive num mundo cada vez mais individualista. É impressionante a revolução tecnológica que nos acompanha e como isso isola cada vez mais as pessoas num nível profundo. A gente é amigo de centenas de pessoas no Facebook, mas vários de nós aqui não tem um amigo. Ou alguns de nós aqui nos sentimos sozinhos, embora a gente tenha centenas de amigos nas redes sociais. A gente vai convidar uma pessoa, está todo mundo com fone de celular no ouvido. Ninguém mais passa por aí pensando na vida ou dando... Para a gente convidar alguém, a gente vai ter que interromper. Sabe, quando eu fui convidado, eu estava lá na USP, naquela época que a gente tinha começado a ter celular, meu celular era mais ou menos desse tamanho aqui, e eu estava lá, eu ia fazer uma ligação, mas eu estava de fato assim, parecia que eu estava falando. O irmão que veio me convidar, ele me interrompeu, ele falou, eu posso te fazer um convite? E eu desliguei o celular e falei, pode. Eu tenho certeza que várias pessoas ao nosso redor vão tirar o fone de ouvido e vão ouvir com atenção e com desejo aquilo que nós temos para compartilhar com elas. Se a gente tiver a fé de que essas pessoas ainda existem, amém? Sabe, é uma questão de atitude. Deus vê o nosso coração, Deus vê a nossa coragem, Deus olha para nós e se pergunta, a gente está se importando com o próximo? Eu sei que o mundo está difícil, eu sei que as pessoas não parecem abertas, mas a gente se importa? O nosso amor e a nossa misericórdia é maior do que a indiferença dos outros. Ou a gente está sendo comido e devorado pelo que o mundo está fazendo ao nosso redor. Sabe,
Você pode tomar uma decisão prática e simples, como voltar a andar com convites na sua bolsa, no seu bolso. E tomar a decisão de eu vou tirar alguns desses convites todo dia. Eu vou perder alguns minutos aqui para falar com alguém, mesmo que isso pareça jogar uma gota no oceano, eu vou fazer isso. É uma decisão que cada um de nós poderia tomar, hoje mesmo. Se a gente estiver preparados, irmãos, se a gente estiver com o coração decidido, Deus vai nos dar oportunidades. Deus, não vamos nos esquecer disso. Nós estamos trabalhando em conjunto com Deus. É Deus o maior interessado de trazer pessoas para a festa. A gente vai ser instrumentos na mão deles, mas nós não estamos sozinhos. Se a gente tiver um pouquinho de fé, Deus vai pegar esse pouquinho de fé e vai multiplicar essa fé. Vamos voltar a pegar os contatos das pessoas. Vamos voltar a anotar. Lembra quando você fazia segmento? Vamos voltar a fazer isso. A maioria dos seres humanos precisa que você insista 2, 3, 4, 5 vezes com ele, para eles virem um dia para sua casa, para eles virem um dia para esse salão, para eles virem para um bate-papo. Não acho que isso tenha a ver com o mundo estar fechado. Talvez isso tenha a ver com a nossa determinação de que pessoas ouçam o convite. Essa parábola deixa isso claro. Quando os servos vão, eles insistem, Deus fala, arraste eles. Obviamente, Deus não quer fazer algo contra a vontade das pessoas. Não é isso. Mas o ponto é, olha, insista. Você tenha mais vontade de vencer a incredulidade deles. Insista, peça, ligue, vamos voltar a fazer isso. Eu fui convidado 3 vezes para vir para a igreja. E eu sou tão grato por cada um daqueles convites. O convitinho ficava em cima do meu móvel, era o único móvel que eu tinha no meu quarto. Mas ficava ali, e eu sempre lembrava, quando que eu vou para essa igreja? Eu nunca joguei fora aquele primeiro convite que me deram. E me convidaram, e eu fui mal educado com eles, eu fui rude, como eu consigo ser. Mas foi lembrando, falou assim, aquelas pessoas ali, elas têm algo que eu não tenho. E eu fui um dia à igreja, porque pessoas insistiram comigo. Sabe, irmãos, por que a gente precisa anunciar o reino? Há diversas razões, mas eu queria falar de 3 breves razões. Primeiro, nós precisamos anunciar o reino, porque a nossa salvação depende disso. Quando Jesus convidou os seus primeiros discípulos, ele prometeu que faria dos discípulos pescadores de homens. Sabe, o chamado de ser um discípulo de Jesus se confunde com o chamado de ser um pescador de homens. É a mesma coisa. Não dá para ser um discípulo de Jesus sem ser um pescador de homens. E alguns de nós temos esquecido disso. E a gente está achando que ser discípulo tem a ver com frequentar uma assembleia aos domingos, com fazer parte de um grupo pequeno de discípulos. E ser cristão tem só a ver com abrir nossa Bíblia, estudá-la, lê-la, orar, louvar a Deus. Mas sabe, está faltando um ingrediente nessa equação. Se nós estamos perdendo a missão, se nós estamos deixando de anunciar o reino, nós eventualmente vamos deixar de ser seguidores de Jesus. Você lembra daquele desenho onde falava saída para a direita, saída para a esquerda? É como se Jesus estivesse aqui fisicamente e ele falasse, eu vou para a direita agora, ou para a esquerda. E a gente falasse, não, eu vou para a direita. O que vai acontecer fisicamente com você? Você vai continuar seguindo Jesus? Não. Sabe, se nós estamos deixando de sermos pescadores de homens, Jesus já virou à esquerda. Onde você está? Você virou à esquerda também? Ou você está indo para a direita achando que o seu bom coração, ou que a sua grande perseverança de estar aqui nessa igreja há 15, 20, 30 anos, que isso vão levar você até o fim do caminho? Se nós deixarmos de sermos pescadores de homens, nós vamos perder a nossa salvação. Essa é a primeira razão. A segunda razão, a gente precisa anunciar o reino, porque a vida cristã só pode ser completa quando a gente está na missão.
A gente só experimenta Deus do jeito que Ele queria que experimentássemos, quando a gente está na missão. Sabe, na missão nós aprendemos as Escrituras. Que melhor professor para você aprender as Escrituras do que estudar a Bíblia com alguém? Porque você tem que aprender, você tem que falar, você tem que ajudar, mas você não sabe, o que você faz? Você vai aprender, você vai memorizar, você vai descobrir, você vai perguntar. Na missão a gente precisa depender de Deus em oração. A missão não tem a ver com abrir o manual do discípulo e mecanicamente passar informação a respeito de 10 estudos. Ninguém se torna um cristão com informação. Senão a gente dava o manual de presente para alguém e falava, leia aí, daqui a um mês eu te encontro e te batizo. Sabe, fazer discípulos tem a ver com depender de Deus. É um milagre que está acontecendo, quando cada alma é salva. E você é um instrumento de Deus de participar de uma coisa milagrosa. Você precisa depender de Deus em oração para ver esse milagre. Na missão a gente pode suprir necessidades materiais das pessoas. A gente se envolve, a gente chama as pessoas para conhecer nossa casa, a gente conhece a casa delas, a gente vê se está faltando alguma coisa, se está faltando comida, se está faltando roupa, se ela tem uma dívida, se precisa ajudar, e a gente consegue suprir necessidades materiais das pessoas. Lembra quando Jesus falou que quem não cuidar do menor destes aqui não vai entrar no céu? Quando a gente está na missão, a gente tem uma oportunidade viva de cuidar de necessidades físicas das pessoas. Na missão, a gente vê o Espírito Santo nos guiar, nos usar. A gente ouve aquela voz falando, faz isso. Não, hoje eu não vou fazer aquele estudo. O que essa pessoa precisa ouvir é isso. É uma repreensão, é um encorajamento. Hoje a gente vai ao cinema. Você aprende a ouvir o que o Espírito Santo está falando com você quando você está na missão. Alguns discípulos têm buscado trilhar, experimentar o poder de Deus no sobrenatural. Alguns de nós aqui, alguns poucos de nós, temos esperado que Deus vai se revelar a nós no miraculoso. A gente quer ver o espetacular, a gente quer as visões, os sonhos, o místico. Sabe, minha experiência é de que a maioria de nós, as pessoas que eu tenho visto ir nesse caminho não estão envolvidas na missão. Você tem buscado experimentar Deus Então, provavelmente está faltando você ver Deus no processo de salvar pessoas. Porque quando a gente vê pessoas sendo batizadas e transformadas, a gente vê algo tão milagroso, tão radical, que aquilo te comunica todo o poder de Deus, todo o sobrenatural de Deus, que eu acredito que nós precisamos ver nessa vida. Sabe, a terceira razão, para concluir, pela qual eu acredito que nós precisamos anunciar o reino, é que a gente precisa deixar uma igreja saudável para os nossos filhos, para as pessoas que vão caminhar aqui daqui a 20, 30 anos. Você já parou para pensar nisso? Daqui a 20, 30 anos, vários de nós aqui não vão estar aqui. A mamãe do Fernandes faleceu há uma semana. Uma cristã fiel, que amou a muitos de nós aqui, ela não está mais aqui entre nós. E isso vai acontecer. O que você vai deixar para as gerações que estão vindo depois de você? Eu li a respeito recentemente, no movimento civil, de direitos civis americano, lá de 1950 e pouco até 1960 e tanto, uma das situações, um dos movimentos que teve lá, foi um boicote aos ônibus naquela cidade. Então, os negros tinham que andar, eles só podiam sentar no lado, no fim do ônibus, e eram poucos lugares, e eles nunca poderiam sentar nos lugares reservados aos brancos, na frente dos ônibus, mesmo que os lugares estivessem vagos. E um dia, uma senhora chamada Rosa Parks estava sentada num lugar que era dos negros, mas a lei dizia que quando um branco subia e não tivesse lugar mais para os brancos, os negros precisavam levantar para que os brancos sentassem. E ela falou, eu não vou levantar. E ela foi presa, e isso deu início a um boicote dos negros. Os negros pararam de usar os ônibus por 1 ano. E isso quase levou a companhia de ônibus à falência naquela cidade. E foi incrível, porque os negros precisavam andar, às vezes, dezenas de quilômetros para chegar em seus trabalhos. Com muito sacrifício, eles se organizaram, com caronas, andando, com sacrifício. E um dia desses, uma senhora negra, já de idade, estava andando com muita dificuldade, e um carro que dava carona para essas pessoas, ele parou junto da senhora e falou, e aí, vovozinha, entra aqui no carro, a senhora não precisa mais andar.
querendo fazer um favor para ela, porque ela estava com dificuldade para andar. E a senhora falou para o motorista, falou assim, eu não estou andando aqui por minha causa, eu estou andando aqui por causa dos meus filhos e pelos meus netos. Essa senhora, com dificuldade de andar para chegar ao trabalho, ela entendia o legado daquele sacrifício dela. Era duro andar, era duro pegar chuva, era duro ter que andar 20, 30 quilômetros todo dia por um ano, não pegando ônibus para você chegar ao seu trabalho, mas ela entendia o porquê dela estar fazendo aquilo. Eu estou fazendo isso pelos meus filhos, pelos meus netos. O que a gente está ensinando para os nossos filhos a respeito de evangelismo? O que a gente está ensinando para os jovens dessa igreja sobre evangelismo? Eu fico pensando no exemplo da Ana Gurgel. A gente foi lá para a missão de Ribeirão Preto e a Ana saiu com a Bia, uma das filhas dela, para evangelizar. E ver a alegria da Bia quando uma pessoa recebia o convite e era aberta. Ver a indignação dela quando alguém era indiferente. Ver, sabe, isso não tem preço. Mas como a gente vai ensinar isso para os nossos filhos se a gente não fizer? Se a gente não estiver dando exemplo? Quando foi a última vez que alguém viu a gente trazer alguém para a nossa casa com o propósito de fazer amizade, para estudar a Bíblia com essa pessoa? Nossos filhos precisam ver para eles poderem imitar, para eles poderem fazer isso depois. Irmãos, é hora de nós anunciarmos o reino. Amém? É hora de nós tomarmos uma decisão coletiva de que custe o que custar, nós vamos abrir nossas bocas para falar a respeito dessa festa. Essa é a nossa missão. Essa é a razão pela qual nós somos chamados. Fomos chamados para sermos salvos, sim. E sendo salvos, nós temos a missão de agregar outras pessoas para essa festa. Eu quero concluir aqui, eu sei que eu falei que eu já ia concluir, mas agora é conclusão mesmo. Eu sei que no coração de vários de nós, especialmente se você é casado e tem um par de filhos, você está pensando, onde eu vou achar tempo para fazer isso? Mas você nem precisa ser casado, você pode ser solteiro, porque você provavelmente tem um monte de coisa na sua vida, você tem curso de pós daquilo, você tem aula de não sei o quê, você está envolvido nesse projeto, naquele projeto. E o que passa em nossos corações é como numa cidade como São Paulo, nós vamos achar o tempo para fazer tudo isso que você está nos chamando a fazer. Eu lembro, era 2006, eu estava lá em Brasília. Eu tinha acabado de passar por 2 anos bem difíceis espiritualmente, e eu estava querendo fazer diferença com a minha vida de novo. Mas foi um processo bem gradual para chegar lá. Eu lembro de voltar à universidade, que era o lugar onde eu mais me sentia à vontade para convidar pessoas. E ali foi o começo do meu ânimo. E eu fui convidando pessoas. E surgiu um universitário que veio estudar a Bíblia. E estava eu e o Daniel estudando a Bíblia com esse universitário. Era uma quarta-feira. E ele estava indo muito bem, estava dando passos, mudando a vida dele. E a gente tinha acabado de fazer o estudo do reino de Deus com ele. A gente tinha falado sobre a igreja, sobre o plano de Deus maravilhoso, de juntar pessoas para o louvarem juntos. E aí, era quarta-feira, era o dia do culto de semana na igreja na época. E aí o Fred perguntou para a gente, e aí, nos vemos daqui a pouco? E aí eu olhei para ele e falei assim, não, Fred, eu não vou à igreja hoje não. E o Daniel falou, não, eu também não vou à igreja hoje não. E ele, sem entender muito, mais alegre com o estudo que ele tinha acabado de fazer, saiu. E eu e o Daniel nos olhamos, porque a verdade era o seguinte, naquela época, eu só ia ao culto de semana quando eu ia pregar. E o Daniel também só ia ao culto de semana quando ele ia pregar. E a gente, então, no dia seguinte, olhou um para o outro e decidimos nos arrepender daquela cara de pau, digamos assim. Falar, quando que a gente vai parar essa hipocrisia de estudar o reino de Deus com as pessoas e de dizer que a gente não tem tempo para estar com os cristãos? E a gente parou aquela hipocrisia naquele dia. E a gente falou, agora nós vamos aos cultos de semana todas as vezes. E a gente passou aí. E sabe, o que eu fazia nas quartas à noite? Eu não lembro. Mas eu lembro de ir aos cultos nas quartas à noite. Eu não sei o que você está fazendo com o seu tempo. Eu sei que você está fazendo alguma coisa com o seu tempo. Mas dificilmente é algo que vale a pena fazer. Se você está deixando de lado
a comissão de ir e de fazer discípulos. Talvez daqui a 2, 10 anos, você também vai ter uma história para contar para os seus amigos. Fala assim, olha, naquele dia eu tomei a decisão, eu não sei mais, eu não lembro mais o que é que eu deixei de lado, mas eu lembro do fulano que se tornou um cristão, porque eu decidi ir para a missão. Eu lembro da fulana que conheceu a Deus, porque eu pude ajudá-la, porque eu pude servi-la, porque eu pude amá-la. Essas coisas a gente vai lembrar, irmãos. Nós temos tempo para fazer o que Deus pede de nós. Talvez você vai deixar alguma coisa que Deus não está pedindo de você. Talvez seja uma coisa que você goste, mas não necessariamente que Deus está pedindo, para que você encaixe no seu dia a dia aquilo que Deus pede de você. Vamos colocar alguns alvos de evangelismo para nós. Eu sei que alguns ficam meio, alvos. Sabe, alvo é só uma palavra para dizer uma meta, é um plano, é um sonho. Vamos voltar a ter sonhos de evangelismo. Que tal todos nós voltarmos a sonhar em sermos instrumento para salvar a vida de alguém? Esse ano. Eu sei que alguns pensam, meu Deus, lá vem a pressão, lá vem, agora a gente vai ter que achar. Não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que tal a gente voltar a sonhar com essas coisas. É de graça, irmãos. Ninguém mais vai ficar cobrando você se você evangelizou, se você não evangelizou. Se você não evangelizar, vai ser para o seu detrimento. É hora da gente aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando, de nos embalar no sonho que Ele tem. Em 2018, vamos ver a festa acontecendo aqui na igreja em São Paulo. Não porque a gente tem que batizar número X ou número Y, mas porque a gente quer mais festa, porque a gente quer essa igreja lotada no culto de manhã e no culto à tarde, porque a gente quer nossas casas lotadas. A gente vai fazer isso não porque a gente tem que fazer, não porque a gente vai ser cobrado de fazer, não porque alguém mandando a gente fazer. Vamos fazer porque a gente quer fazer, porque a gente quer que outras pessoas conhecidas, desconhecidas, participem da festa, que é ter um relacionamento íntimo com Deus. Vamos anunciar o reino de Deus, irmãos, em 2018. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa festa que o Senhor preparou. Obrigado porque é a festa que a gente vive hoje. Nos ajuda, Deus, a sermos agradecidos pelo que o Senhor preparou por nós, para nós. Muito obrigado pela salvação dos nossos pecados. Muito obrigado porque o Senhor nos tirou das trevas para esse reino maravilhoso. Pai, o Senhor tem nos feito passar por desertos nessa caminhada, mas o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca saiu de perto de nós. Mesmo os momentos difíceis, o Senhor planejou e enviou para moldar nosso caráter. E o Senhor continua querendo fazer isso. O Senhor nos ama demais para nos mimar nesse caminho. Muito obrigado por esse amor. Muito obrigado por essa alegria que temos no nosso coração, a esperança que é a âncora para nossas almas da eternidade. Oramos, Pai, confiantes de que o Senhor vai mover os nossos corações e de que nós vamos ser um povo que é usado pelo Senhor para ir salvar pessoas. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém.